vocês? Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Então hoje nós vamos para mais uma aulinha de história e a aula de hoje vai ser voltada para o estudo da Primeira Guerra Mundial. Não vamos estudar completamente esse fato histórico marcante, tá bom? Vamos fazer uma fragmentação em duas aulinhas, tá bom? A de hoje e a próxima aula. Então, na Primeira Guerra Mundial, a gente precisa lembrar, né? Logicamente, a data. Isso aí é fato, né? Então, acontece em 1914 e 1918. É uma guerra que, no início, as populações, né? Os países envolvidos tinham a ideia de que ia ser um conflito rápido. Então, toparam entrar, né, achando que ia se resolver aí em poucos meses. Se arrastou, né, por 4 anos. E foi um dos conflitos mais sangrentos, né, que teve aí percas humanas muito grande aí da humanidade. Então, começo, né, fazendo essas pontuações para que vocês entendam como é o processo de uma guerra e da Primeira Guerra Mundial, né? Então, coloco também para vocês o que eu já coloquei em momentos anteriores, que o século XX, ele é conhecido como o século das guerras, porque a gente vivencia a Primeira Guerra, logo em seguida tem a Segunda Guerra Mundial e saindo da Segunda a gente vivencia o período histórico da Guerra Fria. Então, é um século bastante conturbado da história mundial e que a gente precisa observar, né, demais essas colocações. Mais uma vez, começou no dia 28 de julho de 1914 e termina no dia 11 de novembro de 1818, tá bom, minha gente? Foi um conflito que foi travado em blocos, tá bom? Então, a gente tinha aí a Tríplice Aliança, que era formada, né, inicialmente para a Alemanha, Áustria e a Itália, tá bom? Inicialmente. E a Tríplice Entente, que era o lado oposto ali, tá bom, gente? Que era formado por França, Inglaterra e Rússia. Até, né, o ano de 1917, quando a Rússia sai para vivenciar a Revolução Russa e os Estados Unidos acabam aí entrando nessa guerra. Lembro a vocês que essa Primeira Guerra Mundial acontece no território europeu, né, na sua grande maioria, e por isso vai provocar mudanças no seu término para a conjuntura, né, do continente ali europeu, porque é ele que vivencia. Então há uma destruição gigantesca acontecendo ali. Foi fruto, né, de vários fatores que ocorreram principalmente ali no século XIX, tá? Ao longo de todo o século XIX, foram aí tendo pontos que levaram e culminaram, né, com a Primeira Grande Guerra Mundial, turminha. Um dos pontos aí que a gente mais cita é a questão do imperialismo das nações europeias, como eu falei, em pontos anteriores, que era um momento que a gente passava por um processo de industrialização. Então, a busca por matéria-prima e mercado consumidor era gigantesco. E a Europa tinha, né, que fazer esse processo, porque já o seu mercado já não dava mais conta, nem suas matérias-primas, de exploração. Então, vários processos de imperialismo sobre as nações africanas e asiáticas é um do ponto ali que vai pegar para essa guerra acontecer, né? É um dos pontos que vai levar a essa grande guerra. Sigo aqui colocando para vocês que outro fator também muito importante, a gente não pode esquecer, né, foi a questão da modernização das estruturas básicas da sociedade. Então, tudo estava passando por um processo de modernização, seja na questão do armamento ou da estrutura como um todo, tá bom? E a Europa, a partir do século XIX, né, a Europa como um todo, mas principalmente ali a França, vivia o período da Belle Époque, tá bom? Que era a Bela Época, né? Que era um expoente cultural, se transformava num expoente cultural de produção aí de objetos, né? Que iam ter essa revolução toda. O termo, né, Belle Époque, surgiu na França, né, aproximadamente ali
em 1870 e durou até o início da Primeira Guerra Mundial. Foi o período de cultura cosmopolita. Então, esse período aí dessa cultura cosmopolita também vai aí interferir, né, nesse processo. Gente, mostra o quê? Apresentou um cenário de desenvolvimento tecnológico com o advento do telégrafo sem fio, avião, carro, então um período de modernização. Então a gente vai focar sempre para esse período de modernização, tá bom? E chegamos aqui ao estopim da guerra. O que é esse estopim da guerra? Né? Qual é o estopim aí dessa Guerra Fria? Estopim, vocês vão lembrar de quê? Porque começou. Então era o ponto que leva aí, é o começo de fato dessa guerra. E aí, gente, o estopim foi o assassinato do arquiduque austríaco, que é chamado de Francisco Ferdinando. Tá bom? Então, esse arquiduque, ele foi assassinado por um militante sérvio. Tá bom, minha gente? E aí, isso provocou o início da Primeira Guerra Mundial, quando o sérvio vai e mata, né, Francisco Ferdinando. Gente, ele era o sucessor direto do trono do grande Império Austro-Húngaro. Então, isso provoca, minha gente, uma mudança, uma movimentação gigantesca no cenário da Europa. E isso aconteceu no dia 28 de junho de 1914, data de início da Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Além das tragédias e perdas humanas, tá bem? Houve uma diminuição da mão de obra, a destruição do território europeu, como eu falei para vocês. Os gastos com a Grande Guerra também causaram sérios problemas financeiros, tanto para quem venceu quanto para quem perdeu. Então a Europa como um todo, ela saiu perdedora desse processo, porque precisou se reconstruir praticamente como um todo. Então marca aí, ó, estopim da Primeira Guerra, porque começou o assassinato do arquiduque austríaco pelo militante sérvio. Sigo aqui para vocês colocando os fatores da guerra. Quando eu falar fatores da guerra, são pequenos motivos que levaram a essa Primeira Guerra Mundial. Começo com a corrida armamentista. O que é uma corrida armamentista, minha gente? É a produção, né, de armas por essas nações. Então, essas nações, elas começaram a se desenvolver na questão do armamento de uma forma muito poderosa. É tanto que nenhuma tinha noção de fato de como era o poder bélico, ou seja, de arma, uma da outra, tá bom, meus amores? Nenhuma tinha noção de fato. E por isso que eu falei pra vocês no início, que eles achavam que era uma guerra rápida. Ah, porque eu tenho muita munição, eu resolvo isso em 2 tempos. Só que tava todo mundo, ó, por conta da corrida armamentista, tava todo mundo muito bem armado. E aí, esse período, né, as nações europeias começaram a invadir, né, e colonizar a África e a Ásia e buscaram riquezas e matérias-primas. Associado a isso, houve uma construção bélica muito desenvolvidas. As nações buscaram se fortalecer, né, desenvolvendo aí seu potencial bélico, tá? E aí, como estavam muito bem armadas, conseguiram, né, todas as nações da Europa, né, grande parte delas, vamos colocar assim, então conseguiram se desenvolver. Então, fatores da guerra, primeiro, corrida armamentista, já sabe o que é, né? Todo mundo muito bem, ó, munido para essa guerra. E eles não tinham noção, tá bom? De que todos estavam nesse nível tão bom. O sistema capitalista, que foi o modelo que veio crescendo, tá bom? E nesse momento ele estava aí, né, num dos seus auges. Então, na economia, no modelo capitalista, naturalmente o capitalismo ele vai estimular a rivalidade entre as nações. Então, se buscava uma hegemonia política. Então, cada nação ela queria sua hegemonia, queria ter o poder, queria ser o centro ali nesse mundo capitalista. Então, o neocolonialismo que eu falei para vocês, que era esse processo eu já disse para vocês, é um novo colonialismo, porque a Europa já tinha feito esse processo de invasão, né, e dominação na América, foram expulsos porque os países foram se tornando independentes, lembram? E aí eles foram para a África e para a Ásia. Isso, minha gente, faz com que esses países também disputem por esses territórios na África e na Ásia. Então, o sistema capitalista faz com que eles disputem no momento do neocolonialismo.
algumas nações ficaram revoltadas porque ficaram de fora da partilha de territórios que eles queriam, que eles desejavam lá na África, porque era rico em matéria-prima. Então, no sistema capitalista, o modelo buscava hegemonia. Então, começou a se brigar por territórios na África e na Ásia. E as nações começaram a rivalizar. Isso entra aí na política de alianças, que é outro fator para a guerra. Como assim, professora? A política de aliança seria a unidade. Então, começou a se ter países amigos e países que eram meio que inimigo. Isso antes da Primeira Guerra Mundial. Então, quando a gente fala na Tríplice Aliança e na Entente, eram alianças que já existiam antes dessa Primeira Guerra Mundial. E aí eu coloco bem esse mapinha para vocês perceberem, tá bom? Os países que pertenciam aqui, né, que estavam associados na Tríplice Aliança, tá bom? Os países que estavam aí, né, em torno da ideia da Tríplice Entente. Então o mundo não, principalmente a Europa, já trabalhava com essa ideia de vamos se juntar, que a gente fica mais forte, né? Então vamos fazer políticas de aliança entre países. E aí os três fatores sistema capitalista, corrida armamentista e a política de aliança. Esses são três fatores fundamentais para a guerra. Seguindo aí, eu coloco o acirramento das rivalidades. O que é que vai fazer com que na política de aliança, lembra que eu falei para vocês? Eles comecem a rivalizar cada vez mais entre si. Os países comecem a se separar em bloquinhos e irem rivalizando cada vez mais. 4 pontos aí foram essenciais. Começo colocando para vocês a ideia da Grande Sérvia. O que era essa ideia, meus amores, da Grande Sérvia? Era um projeto político e cultural que visava o quê, minha gente? Criar um mesmo reino, que seria o reino Sérvia, né? O reino da Sérvia, aí, onde todos os estados de mesma origem, cultura, idioma, né? E forma, né? Física e de ideias, estariam sobre essa Grande Sérvia. Então, a Sérvia, né, liderava isso, mas queria mexer com todos esses países. Só que o problema, minha gente, esses estados estavam sob o domínio do Império Austro-Húngaro, tá bom? Que era o principal rival ali da Sérvia. Então, olha aí a disputa já se acirrando, a rivalidade já começando. Porque a Sérvia queria que esses estados, ficassem sob sua dominação, para ter essa unidade. Então, fica difícil. Primeiro ponto, a ideia da Grande Sérvia. Segundo ponto, o pan-eslavismo, que é uma ideia aqui dos russos, que visavam aí, tá bom, minha gente, estender, tá bom, seu controle territorial até a região dos Balcãs. Minha gente, e essa região toda, que eu não trouxe o mapa, mas que vocês podem dar uma olhadinha, estava sob o domínio também do Império Austro-Húngaro. Esse Império Austro-Húngaro, gente, ele se fragmenta, tá bom? Depois que termina e vai se tornar a Hungria, né? A Tchecoslováquia, então a gente tem a fragmentação, tá bom? Desse império, tanto que naquela época era um império, hoje não escuto mais falar desse Austro-Húngaro, do Império Austro-Húngaro, porque houve a fragmentação e agora são países, tá bom? Por isso que vocês acham estranho. É até importante fazer esse adendo aí, nesse momento. E aí, minha gente, os russos queriam aquela região. Então, existia uma disputa do pan-eslavismo, por conta dessa disputa aí também, que começou também a envolver aí disputas, né, entre outros países, tá bom? Por isso que ficaram aí lados rivais. Então, a ideia da Grande Sérvia, a ideia do pan-eslavismo acirravam as rivalidades. Outros pontos que acirravam as rivalidades, no momento aí, né, de início dessa Primeira Guerra Mundial, é o revanchismo. O que foi esse revanchismo, meus amores? Esse revanchismo está ligado à Guerra Franco-Prussiana. Franco-Prussiana. Então, é uma disputa entre franceses e alemãos. Então, existia aí
disputa entre essas duas nações. Os franceses saíram perdedores, derrotados dessa disputa aí, né, dessa guerra franco-prussiana, e acabaram perdendo o domínio sobre esse território. Que território é esse, mesmo? O território da Alsácia-Lorena. Então, esse território é o território que provocou uma disputa gigantesca entre a França e a Alemanha. E inclusive com uma guerra de fato. E aí, gente, esse revanchismo que ficaram os franceses por terem perdido esse território para a Alemanha também vai ser um dos pontos, até porque vocês percebem que eles estão aí nesse período da Primeira Guerra Mundial. E, ó, é tanto que era essa regiãozinha aqui, tá bom? Que a Alemanha e França disputavam, tá bom? Então, percebam que esse território aqui ele era um território, como posso dizer, estratégico. Por isso existiu essa guerra franco-prussiana, que iam disputar. E o pan-germanismo, que era a ideia da Alemanha, que visava estender seu domínio cultural sobre as regiões que tivessem aí seu idioma e sua cultura. Ou seja, minha gente, esses 4 pontos que a Pro falou para vocês, a Grande Sérvia, a ideia da Grande Sérvia, o pan-eslavismo, o revanchismo e o pan-germanismo vão ser fatores determinantes, né, para a construção do cenário histórico da Primeira Guerra. Então, a Pro apresentou hoje para vocês os motivos para essa Primeira Guerra Mundial. Na próxima aula eu falarei, a gente trabalhará, né, os processos que aconteceram de fato na Primeira Guerra e como se deu o fim, que graças a Deus teve fim aí essa Primeira Guerra Mundial, tá bom? Isso são assuntos para a nossa próxima aula. Então, ó, beijos da Pro e até o nosso próximo encontro.